E todos dizem: aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Quem está feliz com a presença do Espírito Santo nessa noite? É motivo de muita alegria estar aqui presente, mais uma vez, nessa igreja, na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa riquíssima oportunidade, fazer os agradecimentos também a Deus pela vida do pastor, presidente pastor Francisco Erivelto, que Deus abençoe. O seu vice-presidente, o pastor Francisco Erivelto Júnior. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Quero agradecer também a Deus pela vida do secretário Eri Hermeson Nobre, cadê ele? Deus abençoe. Agradecer também a Deus pela vida dos líderes, o presbítero José Arthur. Aleluia, eu procurando ali. E agradecer a Deus também pelo líder dos adolescentes, o diácono Lucas. Os adolescentes, fala em mistério, falou do Lucas, ó. Glória a Deus. Agradecer a vida do irmão também, que com o Lucas me buscou lá com meu marido no aeroporto. E agradecer a vida do meu marido, Augusto, que tem sido uma bênção. Quando me foi passado o tema do congresso, eu fiquei muito feliz. Esse tema, ele me marcou muito desde o momento que eu comecei a ler a palavra. E eu acredito que na vida de qualquer jovem e adolescente, esse tema em algum momento ele entra. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: na minha versão que é NVI, eu vou ler para vocês. Não se amodem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 4, que diz o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1, 4. Olhe bem. Antes da gente entrar no não vos conformeis, eu quero que você agora redobre a sua atenção para a gente falar um pouquinho sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias começa com Neemias narrando o que estava acontecendo com ele. Neemias, ele começa a contar o que aconteceu. Ele começa retratando o seguinte, ele diz: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu ainda estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, vieram de Judá, com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus, os que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Olha bem aqui para mim, aqui só tem adolescente, é? Levanta aqui a mão quem já terminou o ensino médio. Eita glória, é bom, né? Deixa eu te contar uma coisa que é clássica na nossa vida. A gente termina o ensino médio, os irmãos aqui já terminou já faz um tempinho, né? Mas para a gente estar mais fresquinho, olha para mim.
A gente termina o ensino médio, pastor, e uma coisa que a gente escuta é o quê? Terceirão para a vida. Uma semana depois ninguém conhece mais ninguém. Acabou o ensino médio, cada um vai para a faculdade, ninguém se vê mais. Só que é impressionante que passam uns anozinhos e todo mundo começa a se reencontrar. Se vê no supermercado, se esconde, não quer muita conversa. Mas é clássico, toda vez que se encontra, quer perguntar como é que tu tá? E como é que estão os outros? E tu sabe alguma coisa de fulano? Menina, casou, foi. Bom é quando tem notícia boa para contar. Casou. Menina, mas tu engordou. Ih, a gente não gosta dessa parte. Tem filho, tem menino, olha aqui uns 5. E tu, nenhum ainda. É ou não é? É. Neemias estava contando aqui agora para desenhar para vocês. Neemias estava dizendo que no mês de Quisleu, Anani e um dos seus irmãos vieram lá de Judá. E ele estava empolgado para perguntar para eles como é que estava lá em Jerusalém. O que é que ele queria saber? Ele queria notícias. É o que a gente faz. Só que olhe para mim. Quando Neemias escuta o que eles têm para dizer, a notícia que chega não é tão agradável. E olha para mim. A gente está sendo criado e monitorado para viver uma vida de conformidade. Como assim, irmã Esther? Olhe para mim. Se a gente abre a internet hoje, a gente é doutrinado de que nós devemos viver para os nossos próprios interesses. Precisamos estar com pessoas que têm algo a oferecer a nós. Nós constantemente ouvimos que nós não podemos estar em rodas que não tem nada a nos agregar. A gente o tempo todo está escutando que precisamos focar apenas na gente e no nosso. E as pregações que estão surgindo agora, infelizmente, tem muito dessas doutrinas. Mas quando Neemias escuta que Jerusalém não tem uma boa notícia para contar. Neemias, ele não cruza os braços. Neemias, ele não olha a notícia e diz bem assim: eita, pois é, menina, vamos orar. E quando chega em casa já esqueceu. Não é assim. Neemias, quando escuta, ele não olha para a situação e vai contar para alguém para ser uma boa fofoca porque é uma notícia diferente, não. Neemias, ele olha aquilo dali e ele enxerga como algo triste, porque de fato era algo triste. Os irmãos olham para Neemias e dizem assim: ó Neemias, Jerusalém, lá em Jerusalém, os que restaram do cativeiro estão lá na província passando por desprezo e humilhação. Os muros de Jerusalém, Jerusalém, a cidade, os muros foram destruídos e as portas foram queimadas pelo fogo. Neemias, ele tinha uma vida muito confortável. Ele poderia escutar aquela notícia, cruzar os braços e continuar a sua vida. Mas ele escuta. E Neemias faz algo que devemos fazer. Porque um crente que é inconformado com os padrões desse mundo, ele não vive apenas para si. O crente que é inconformado com o pecado, ele não cruza os braços quando enfrenta um. Ele não cruza os braços quando cai em um. Ele não vive uma vida de aparência. Ele é inconformado. Neemias escuta a notícia ruim. E o que é que ele vai fazer, irmã Esther? Ele vai orar. Você tem noção? A Bíblia retrata que Neemias diz bem assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando ao Deus dos céus. Inconformado? Deixa eu te contar uma coisinha. Qual é a diferença do inconformado para o conformado? A diferença é que o inconformado
inconformado, ele fica incomodado com a notícia que muita gente já normalizou. Deixa eu te contar uma novidade. Essa notícia sobre Jerusalém não era novidade para muita gente. O povo que estava comunicando o Neemias já estava encaliçado com o que estava acontecendo. O povo que vivia em Jerusalém não se importava mais com a realidade que vivia. Mas quando a gente está pertinho do Espírito Santo, as coisas é diferente. A gente ainda chora com o desviado. A gente ainda chora com o irmão que saiu da igreja. A gente ainda chora porque a inconformidade deve estar em nós. Não é normal. Quando o Espírito Santo está em nosso coração, o sistema desse mundo precisa nos incomodar. Estar conformado é cruzar os braços para aquilo que todo mundo já cruzou os braços. Eu sei que esse congresso talvez na sua cabeça fosse mais um. E talvez você com expectativa, como qualquer um outro congresso, deve ter pensado bem assim: ô Jesus, fala comigo hoje, deixa eu te contar uma coisa, ele já está falando. Você foi chamado para algo maravilhoso. Para o quê, irmã Esté? Para ser famosa na internet? Não. Para ser conhecido na minha igreja? Não. Para ser uma cantora super famosa? Não. Para quê? Para ser um inconformado com este mundo. Neemias, ele faz algo que, por incrível que pareça, para alguns já não é tão útil. Parece que por um tempo alguns se esqueceram, muitos de nós nos esquecemos, que existe um poder maravilhoso na oração. Neemias, ele não podia fazer nada ali naquele momento com a realidade dele. Ele era um homem que vivia em Susana, Pérsia, era copeiro do rei. Ele estava distante de Jerusalém. O que é que ele poderia fazer naquele momento com as forças dos seus braços? Nada. Mas existia algo que ele tinha em suas mãos. O que é que era? A oração. Inconformado é aquele que fica reclamando de tudo que acha ruim? Não. Inconformado é aquele que olha para uma festa maravilhosa como essa, ainda bota defeito e diz: não, mas a pregação falou para a gente não ser inconformado, não. Inconformado é aquele que escuta e vê aquilo que não agrada a Deus e chora, e desce, e ora. Faz fofoca, não, ora. Faz picuinha, não, ora. Fala mal do irmão, não, ora. Ora, ora, porque a oração muda tudo. Quando o Espírito Santo age em nosso coração, absolutamente tudo deve mudar. Tudo muda. Tudo muda. Aonde eu preciso ser primeiramente um inconformado, irmã? Aonde? Em mim. Em nós. Eu preciso ser um inconformado quando eu não oro há muito tempo. Eu preciso ser um inconformado quando existem mais momentos na tela do celular do que com a Bíblia aberta. Eu preciso ser um inconformado quando eu nunca estou disponível para fazer a obra do meu Deus. Eu preciso ser um inconformado quando as minhas lágrimas não rolam, quando alguém está louvando ao Senhor na igreja. Eu preciso ser um inconformado quando eu não sinto essa presença ardendo dentro do meu peito. Eu preciso ser um inconformado quando estou meses sem falar em línguas estranhas. Eu preciso ser um inconformado quando eu pego e não peço perdão, quando eu caio e não me arrependo. Eu preciso ser um inconformado. Neemias não fez chilique.
Neemias foi falar com Deus. O inconformado é diferente. O inconformado é diferente. O que é uma pessoa inconformada para você agora, Esther? Em 2026, neste século? Inconformado para mim é ser um cristão lá na Nigéria, os islâmicos perseguindo, matando em praça pública, torturando até a morte, enterrando vivo. E deixa eu te contar uma coisa: na Nigéria, mesmo com toda a perseguição, tem adolescentes dentro dos matos louvando a Deus, adorando a Deus. Eles são inconformados. Ai, anarabaço, inecanaraianarabas. Eles são inconformados. O que é ser inconformado para você, irmã Esther? Inconformado para mim é enxergar a minha sala na escola toda desviada, mas ter a coragem de dizer: bora fazer um culto. Ei, bora fazer uma célula. Bora fazer uma coisinha aqui. Ah, mas só tem mais um crente. É com crente e crente, de repente tá todo mundo. Ser inconformado. Olha pra mim, olha pra mim. Ser inconformado é usar as minhas redes sociais. Eu vou ter que falar aqui porque eu tô pregando para adolescente. Ser inconformado para mim é usar aquilo que eu tenho nas minhas mãos, as redes sociais, para falar de Jesus. Não para ficar horas vendo fofoca de blogueiro que casou com não sei quem, que está namorando com jogador. Deixa eu te contar uma coisa: seja inconformado. Neemias escuta, se entristece, vai falar com Deus. Ele faz isso. E deixa eu te contar uma coisa: as coisas não acontecem com um estralar de dedos. Neemias fica cerca mais ou menos de 2 meses neste propósito de jejum e oração em segredo. Ele passa meses orando para Deus, para que algo acontecesse com Jerusalém. E sabe o que é que ele faz? Ele faz aquilo que não é qualquer um que tem coragem de fazer, ou tem tempo para fazer. Neemias, ele começa a orar pelo povo, como se fosse o povo se arrependendo pelo pecado do povo. Como assim? Inconformado num nível tão grande, que começou a encarar o problema de forma tão extraordinária, que começou a orar como se fosse o povo se arrependendo. Será que você está disponível a dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, perdoe a minha casa, nos perdoe, pelo pecado que você cometeu? Não, pelo pecado que eles cometeram. Por quê? Porque você quer a salvação da tua casa. Neemias começa a orar dizendo bem assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, Senhor. Eu e o meu povo temos pecado, admitimos de forma corrupta, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos e os decretos e as tuas leis. Olha para mim. Neemias estava desesperado, estava orando porque ele sabia que só o Senhor poderia fazer. Ô irmão, olha para mim. Ser inconformado não é ser um crente chato que reclama de tudo. Ser inconformado é dobrar os teus joelhos e orar por algo que tu reclama há muito tempo, mas tu sabe que só Ele pode fazer. Ser inconformado
fazer propósito de jejum e oração. É sacrifício. Olhe para mim. Eu acho isso aqui muito lindo. Porque ao mesmo tempo em que o jejum e a oração é extremamente importante para o nosso meio, somos uma das gerações que menos oramos e jejuamos. E isso é algo comprovado. Somos uma das gerações mais viciadas. Calma, irmã Esther. Uma das gerações mais viciadas, como assim? Sim, somos. Somos a geração mais viciada em tela. Os brasileiros, estudos comprovam que brasileiros costumam ficar mais de 10 horas na tela do celular. A gente faz tudo com o celular. Vai dormir, fica um pouco no celular. Tá esperando alguma coisa, fica um pouco no celular. Vai no banheiro, leva o celular. Mas olha para mim, com o celular também veio a geração rápida, a geração que quer tudo na hora, a geração que quer tudo no momento. Somos a geração, olha bem aqui pra gente, nós somos um povo bem engraçado. A gente sai de um culto maravilhoso como esse, e só crente entende o que é que acontece com o nosso estômago depois do culto. A gente não quer comer normal. Aí bate aquela fome, chega em casa, pede uma pizza, e a gente quer que o motoqueiro chegue na hora. Se demorar, a gente já fica nervoso. Meu Deus do céu, não pede lá mais, porque lá não presta. É assim. A nossa paciência é desse tamanho. Vai o Wi-Fi de casa cair. A gente fica assim com o celular e fala bem assim, já troca esse Wi-Fi, não presta também. Porque é tudo na nossa hora. Só que com oração não é assim. Olha aqui pra mim. Você quer viver o extraordinário? Vai ter que ser um inconformado o suficiente para voltar a orar e entender que o tempo dele é perfeito. Que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é perfeita. Olha pra mim, olha pra mim. A gente é uma geração engraçada demais. Acorda, não tem tempo de orar, não tem. Mas pega no celular bem rápido para ver as notícias. O olho nem abriu direito, tá lá vendo as mensagens. Oh meu Deus, eu não tenho não tempo de orar não, meu pai. Pera aí, chat, qual é a minha bênção de hoje? E Deus está te olhando. Ei, comigo não é assim não. Ei, aqui não é assim não. Seja inconformado. Neemias passou dias orando. E sabe o que é maravilhoso? O que é maravilhoso, irmã Esther? Que adolescente e jovem tem que entender que não tem como viver o extraordinário sem o poder da oração. Você acha que eu estou pregando aqui para você porque eu sou boa demais? Não. Foi porque uma oração mudou tudo. Alguém queria calar Daniel. Por quê? Porque era uma pessoa extremamente perigosa? Não. Porque ele orava 3 vezes ao dia. E para o inferno isso é muito perigoso. Alguém não dava valor e nem ouvidos a Samuel. Mas ele era um menino, um adolescente, que de madrugada dormindo, ouviu uma poderosa voz chamar ele dizendo: Samuel, Samuel, eu quero falar contigo. Eu não sei se você está entendendo, mas oração fez com que Elias
Jeremias no monte olhasse para os idólatras e dissesse em mim assim: ei, o Deus que manda fogo do céu, este é Deus. Eles começaram a se rasgar, a se cortar, dizendo: Baal, manda fogo, manda fogo. Elias olhou para os céus, fez uma oração e fogo caiu do céu. Meninas, querem viver o extraordinário de Deus? A Bíblia fala de uma jovem chamada Esther. Ela estava com medo, estava ansiosa, mas Deus havia entregado uma missão em suas mãos. Ela não sabia fazer nada com a força do seu braço, quando de repente, sendo guiada pelo Espírito de Deus, olha para todos e diz em mim assim: ei, jejuem em meu favor, eu e as minhas criadas jejuaremos também, e estaremos em oração durante 3 dias e 3 noites. E o poder da oração mudou tudo. Ninguém dá valor para você, moça. Ninguém dá valor para você, jovem. Ana era humilhada dentro da sua própria casa, porque não podia ter filhos. Era humilhada com todos os nomes, dizendo: ai, você é abandonada por Deus. Penina humilhava Ana constantemente. Mas após uma oração, Ana gera Samuel, e Ana gera outros filhos, porque o Deus que escuta a oração é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Basta ser um inconformado. Aleluia! Neemias passou dias orando. Ele começa a pedir perdão pelo povo e espera no Senhor, porque a oração, ela faz absolutamente isso. Ela pode demorar dias para ser escutada. Ela pode ser escutada aqui e agora. Eu sei que muitos de nós, quando vamos para a igreja, a gente sempre fala bem assim: ó Senhor, fala comigo hoje. Eu me lembro que quando eu era um adolescente, com pouco conhecimento que eu tinha, eu era um adolescente que ficava pedindo para Deus usar irmã do coque para mim. Tem adolescente que tinha medo da irmã do coque. Eu queria que ela olhasse para mim. E todo congresso que eu ia, eu ficava bem assim: meu Deus, usa a irmã para falar comigo, meu pai. Usa alguém, meu Deus, alguém que aponte o dedo na minha cara e conte tudo para mim que eu quero que o Senhor fale comigo. Eu falava assim. Mas a oração é tão perfeita que nosso Deus diz: quer que eu fale contigo? Entra no quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Em Jeremias ele diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você tanto desejas. Então clamais a mim, eu responder-te-ei. É oração. Neemias, após ter orado, mas com a mente preocupada com o que estava acontecendo em Jerusalém, sendo copeiro do rei, ele vai servir o vinho do rei. Escute bem, escute muito bem. Neemias nesse dia estava abatido, preocupado. Então ele serve o vinho do rei com um semblante meio triste. Só que aí você deve estar pensando: ah, normal, né? Não, não é normal. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Ele não parava de crescer naquela época. O que significa? Que qualquer rei não poderia ser servido de qualquer jeito, muito menos o rei Artaxerxes. Não precisa estudar muito de teologia para entender que os homens daquela época tinham que ser tratados de forma perfeita,
Porque por muito menos, cabeça era degolada, gente era morto, e por aí vai. Agora imagina uma pessoa tá servindo daquele jeito, com a cara feia, não cola. Não cola. Só que existe algo sobrenatural nisso. Porque Neemias estando triste. E deixa eu te contar uma coisa. Copeiro deveria servir a qualquer autoridade com um sorriso canto a canto. Impecavelmente. Só que acontece algo sobrenatural. O rei olha para Neemias. Ele não diz: a tua cabeça será sepultada, será arrancada, você será morto. Ele olha para Neemias e diz: Neemias, por que o seu rosto está tão triste? Você não está doente, não é? Essa tristeza só pode ser do coração. Existe algo sobrenatural aqui, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: e Neemias, com muito medo. Alguém fala bem assim: ah, não, é porque o rei gostava de Neemias, é porque o rei era amigo de Neemias. Ô meu irmão, olha para mim, quem é amigo não fica com medo com uma pergunta dessa. Neemias sabia muito bem o que estava em risco. Mas eu quero te contar uma coisa: a oração faz isso aqui. Neemias abre a boca para falar: como estaria eu feliz se aonde estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. O rei então disse: ó Neemias, o que você gostaria de pedir? Olha para mim, a oração é tão poderosa que até quem não te enxerga vai começar a te enxergar. Quem não te via vai começar a te ver. Quem não se importava vai se importar. Porque a oração muda cenário, muda tudo. Neemias tinha uma notícia. Estava inconformado. Orou. Deus respondeu. E agora sim ele foi agir. Quais são os processos na minha vida? Eu preciso enxergar aquilo que eu não enxergo mais. Eu preciso me conformar como eu me conformava antes. Eu preciso voltar a orar. Por quê? Porque depois disso o Senhor vai me usar. Eu posso falar rapidinho aqui? 5 minutinhos. Alguns me conhecem da internet. Foi aonde eu comecei. Eu nunca fui muito boa em dar desculpa. Sabe aquele crente que fala bem assim: eu não vou nunca ser usada por Deus. Por quê? O pastor não me deu a oportunidade. A oportunidade era o meu celular lá. Eu me lembro que assim que eu acabei o ensino médio, eu abri uma conta no TikTok, como todo mundo na pandemia, e eu comecei a gravar vídeo. E eu me lembro do primeiro vídeo pregando. Eu me lembro da vergonha que eu estava, porque as pessoas na escola não estavam muito a conhecer uma pessoa que pregava, principalmente na internet. E eu estava com medo. Mas eu me lembro que quando eu postei aquele vídeo, quando eu comecei a ouvir os primeiros: nossa, a pastorinha da igreja, e eu senti aquele coração. De repente tinha comentário dizendo: essa mensagem aí mudou meu dia. Por favor, grave mais vídeos assim. Eu quero muito que o Senhor fale comigo mais uma vez. De repente eu estava pregando de um jeito diferente. Quando eu fui ver, tinha gente na rua dizendo bem assim: menina, eu estava desviada. Aí eu falei: foi. Mas o teu vídeo me fez ter vontade de ir para a igreja. Eu falei: não é possível. Aí eu, num dia comum, dobrei os meus joelhos e falei bem assim: Senhor, eu não quero apenas estar na internet. Me coloca nos púlpitos das igrejas.
Eu quero pregar para a minha geração, para que elas sejam usadas por Ti e sejam inconformadas com esse mundo. Você pode até pensar: não, eu não sei falar, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deixa eu te contar uma coisa: 80% da internet está voltada para adolescentes que fazem dancinhas seminuas. Eu quero te dizer uma coisa: é nesse cenário que o Senhor quer te usar, quer te tornar um inconformado com este mundo, quer fazer a diferença na tua vida. Para alguns, você não é nada e nem ninguém. Neemias pensava: eu sou apenas um copeiro, mas Deus mudou o cenário, e quem estava servindo viu o rei, agora estava se preparando para reconstruir o que estava destruído. Seja inconformado, porque a grande obra já começou. O cenário muda. Ele era apenas um copeiro, agora vira um missionário, agora vira um mensageiro, vira o comandante de uma grande obra. Neemias usa tudo que está ao seu favor. Pede cartas para o rei, pede ajuda, pede material, pede tudo e vai em direção a Jerusalém para uma viagem. Leva apenas o básico. Mas deixa eu te contar uma coisa: chegando em Jerusalém, você acha mesmo que ia estar tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa: ei, quando tu ficar inconformado com este mundo, quando você começar a olhar com os olhos espirituais aquilo que você está começando a olhar com carnalidade, você acha mesmo que Satanás vai cruzar os braços e vai deixar você ser usado por Deus? Olha bem aqui para mim, é claro que não. Você acha mesmo que quando tu sair daqui cheio do Espírito Santo, indo para casa colocar aquele louvor abençoado, começar a falar em línguas na tua casa, começar a fazer aquele culto doméstico, tu acha mesmo que Satanás vai ficar de braço cruzado? Ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Sabe por quê? Aqui não, Satanás! Eu acordei! Eu acordei! Tinha um chamado Sabalate, o Horonita, e Tobias. Ficaram zangados, irritados com a notícia. Começaram a zombar de Neemias. Você acha mesmo que Satanás não vai levantar um outro para dizer: só quer ser a crentona, só quer ser o crentão? Só porque acabou o congresso, tá assim, querendo fazer tudo. Isso daí é fogo de palha. Vão ter que se calar, porque a grande obra começou. E eis-me aqui, Senhor, para a tua grande obra. Neemias chega na cidade, o povo está triste, está tudo sentido, achando que Deus havia abandonado eles. A destruição da cidade está notória, o povo não consegue fazer nada. Neemias olha para o povo, para a cara deles e diz bem assim: bora guerrear. O povo fala: não, você não está vendo. Neemias mais uma vez diz: pega todos os materiais, é hoje que vai ter reconstrução. Olha para mim, o Senhor vai te usar para lugares que você jamais imaginou. Você vai pegar na mão de alguém que está quase desistindo, porque o inconformado, ele começa grandes obras, e o Senhor conta contigo. Olha para o crente mais pentecostal que está do teu lado. Se ele for frio, não tem nada não. Você fala: tu é pentecostal, eu estou sentindo daqui. Você vai falar bem assim: ei, seja um inconformado. O Senhor te chama para a grande obra.